Meus irmãos, vamos para esse texto que acabamos de ler, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler do verso 1 ao 10, eu vou ler e os irmãos acompanham. Vamos reverentemente ficar em pé, ouvir a voz do Senhor por meio das Escrituras. Paulo disse: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Santo Senhor, olha para nós, pecadores, fala conosco, transforma nossa vida, consola, exorta. Nos ensina, Senhor Deus, a vivermos para o teu nome e agrado. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que estou encarregado de ministrar a palavra do Senhor. Não tenho nenhum mérito, sou um pecador, por esta razão preciso da tua bondade. Mas a tua igreja, Senhor Deus, o teu povo está aí pronto para ouvir o Senhor. Que eu não atrapalhe a voz do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado. Obrigado por tudo, por meio de Cristo. Amém e amém. Podem sentar-se. Eu quero falar nesse texto sobre sofrimento nesta noite. Todos nós passamos por diversas dificuldades, problemas, angústias, dores, perseguições. Somos afetados por adversidades que muitas vezes não conseguimos nem mesmo suportar. Mas o sofrimento é necessário para todos nós. E nós iremos ver isso. Porque se Cristo sofreu, quem somos nós para não sofrermos? Pergunta que sempre vem em nossa mente: por que nós sofremos? A experiência humana confirma a observação de Elifaz quando ele diz a Jó no capítulo 5, verso 7: o homem nasce para as dificuldades, ou para o sofrimento, ou para o enfado, tão certamente como as fagulhas, faíscas das brasas, voam para cima. Mas por que nós sofremos? O sofrimento caiu sobre a raça humana por consequência do pecado. Nós não temos o direito de reclamar de nada, exceto reconhecermos que tudo que colhemos foi por conta dos nossos pais e de todos nós que também fomos afetados pelo pecado em nossa vida. Até Gênesis capítulo 3, o momento em que nossos representantes, tanto Adão e Eva,
desobedeceram, comeram no fruto proibido, o sofrimento era totalmente estranho aos seres humanos, totalmente alheio ao resto da criação do Senhor. Eles comeram um fruto proibido e o sofrimento veio a todos nós. A angústia e a dor, como consequência do pecado. Como consequência, Deus lançou sobre tudo e sobre todos nós pesares, dores, angústias. É o juízo do Senhor sobre nós. A única esperança e a solução definitiva para acabar com o sofrimento, a dor, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Somente Ele. Paulo afirma isso, dizendo aos Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao 23, o seguinte: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do corpo. É na redenção do corpo que tudo que nós recebemos como juízo do Senhor nesta vida acabará. Vivemos em um corpo decaído, em um mundo decaído, em uma sociedade decaída e com uma natureza decaída agindo dentro de nós, lutando dentro de nosso ser. Nós sempre estamos inclinados ao pecado, continuamente. Mesmo salvos, mesmo vivendo em Cristo Jesus e destinados para a glória eterna, todos nós vivemos uma vida que muitas vezes, meus irmãos, é carregado de lágrimas. E como nós devemos viver diante de tudo isso? A Bíblia, que é a palavra do Senhor, ela oferece uma ajuda para todos os filhos do Senhor e para aqueles que ainda também não têm o Senhor, para que vivam em Cristo Jesus. Todos aqueles que enfrentam algum tipo de sofrimento, Deus tem a sua graça bastando em nossa vida. Seja qualquer tipo de sofrimento que venha sobre nós. Vocês sabem que hoje em dia nós vivemos, por causa do sofrimento, uma distorção da palavra do Senhor. Os pastores, ou a maioria deles, melhor dizendo, aqueles que vivem vendendo a palavra do Senhor, se apropriam do sofrimento para ganharem dinheiro. Se utilizam da palavra e distorcem as escrituras para que elas possam fazer a vontade deles. Muita gente sabe que se a mensagem bíblica não for distorcida, nunca o comércio deles terá vantagem, mas sim prejuízo. Paulo já dizia isso, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versos 3 e 4, dizendo: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, enfrentando ou entregando-se, melhor dizendo, às fábulas. O apóstolo estava correto quando ele previu que nossos tempos seriam difíceis, e são difíceis. Hoje as pessoas são realmente egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes e muito mais. Se você quiser conferir essa lista, veja 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. A mentalidade do mercado reforça o que estamos dizendo. Tudo que hoje é comercializado com a palavra do Senhor só é vendido por causa do sofrimento que temos. Eles comercializam a palavra do Senhor, vende as escrituras, faz dela um mercado.
E a sua mensagem é mais ou menos assim: adquira tal ou qual para você conseguir desfrutar plenamente o seu lazer e a sua vida. Eles sabem como a mensagem do Senhor é totalmente diferente, começam a ludibriar, a inventar, a fazer coisas que realmente as Escrituras não nos ensinam. É como se eles estivessem dizendo: receba de Deus o poder para viver na fraqueza ou atravessar esse mar de sofrimento, mas vocês não devem sofrer, eles dizem, porque senão vocês não são filhos de Deus. E a Bíblia fala totalmente o contrário. Diz que nós devemos receber o poder de Deus para enfrentar as adversidades, o sofrimento e o problema. Se a graça de Deus não estiver conosco, nós estaremos perdidos. É isto que diz e o que está sendo dito, verso 9 e 10. E que se fosse oferecido de uma forma como é aqui, os seres humanos, todos eles agradeceriam ao Senhor: Senhor, muito obrigado pela tua graça e pelo teu amor, pela tua misericórdia. Paulo se alegrava nas perseguições, nas angústias, porque Deus era o seu poder e estava sobre ele. Que dia que essa mensagem, quem diria, melhor dizendo, que essa mensagem seria vendida por aí? Nunca. O que o mundo quer, e que muitas vezes nós queremos também, é poder para acabar com a fraqueza, poder para não sofrer. O mundo não quer poder para viver na fraqueza, para aguentar o sofrimento e glorificar a Deus e servir o próximo com amor. Por isso que, para atender às necessidades tão centradas no eu, a mensagem bíblica precisa ser drasticamente distorcida, o que muitas vezes, infelizmente, acontece. Qual o problema quando distorcem a mensagem da Bíblia para que ela seja comercializada? Qual o problema? Primeiro, perde-se a verdade da mensagem bíblica. Fica somente com o que Paulo disse: fábulas, mutos, nada, vazio, conversas ocas, sem nenhum sentido. Segundo, anula-se o poder para ajudar quem está atravessando sofrimento. E assim, sem a verdade, sem solução, vai seguindo a humanidade atolada em seu próprio sofrimento. Então, Paulo nos ensina aqui a combater o sofrimento. Combater o sofrimento não é aniquilar, não é tirar ele, pois isto é impossível. Para que fiquemos com a verdade da Bíblia e recebamos, pelo poder de Deus, o poder para combater o sofrimento, o nosso objetivo agora será olhar para o texto em que nós estamos. Paulo, ele busca instruir todos nós. E que fique bem claro, porém, que combater o sofrimento não significa, repito, eliminá-lo totalmente, erradicá-lo completamente. Isso é impossível desse lado do céu. Quando falamos de combater o sofrimento, nós estamos sugerindo verdades bíblicas que nos capacitam a viver na fraqueza ou a aguentar o sofrimento e assim viver para a glória do Senhor e amar o próximo, mesmo em meio ao sofrimento. Para este fim, o texto que nós lemos, ele é inigualável. Ele confronta todos nós. Há pelo menos aqui 3 verdades que eu quero ver com vocês nesse texto, do verso 1 ao verso 10. Vocês estão com o texto na frente de vocês. E olhem para ele atentamente. Acompanhem tudo que eu irei dizer. As 3 coisas que eu quero ver nesse texto que saltam aos olhos é: aceite o sofrimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo, entenda que é necessário sofrer. Isso é difícil, né? Terceiro, alegre-se no sofrimento. Alguém poderia dizer: isso é loucura. Mas é loucura mesmo para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Essas 3 verdades são importantes não apenas por nos darem
ambiente de alegria na pessoa do Senhor, mas estão aqui descritas no texto que nós estamos exatamente para confortar e nos dar força diante de dificuldades, problemas, nos dá fortaleza, faz que todos nós nos lembremos que o Senhor é o nosso Deus e que Ele precisa ser glorificado nesse redemoinho que nós estamos, esse sofrimento. Muitas vezes parece que estamos dentro de um liquidificador. Não sabemos para onde estamos indo, nem o que podemos enxergar mais à frente. Mas o Senhor enxerga tudo. Ele é o nosso Senhor. Então, primeiro ponto, nós devemos aceitar o sofrimento. O sofrimento não é uma sina apenas dos mal-sucedidos. É para todo mundo. Porque é fruto, repito, do pecado de todos nós. E nem mesmo os nossos momentos de grande experiência que temos com o Senhor, com Deus, nos livra de infortúnio, de sofrimento. Mesmo que tenhamos uma comunhão profunda, arraigada nas Escrituras, nós não estamos isentos ao sofrimento. Paulo que nos diga. O apóstolo havia desfrutado de grandes momentos com Deus, através de visões, revelações que ele teve. Isso está descrito em Atos capítulo 9, verso 3, 16, de 8 a 10, capítulo 18, do verso 9 ao 11, 22, 6, 22, do 17 ao 18 e 23, 11. Paulo teve experiências profundas, fora aquelas que não foram registradas. Das muitas visões e revelações recebidas, Paulo, ele agora seleciona somente uma que ele teve 14 anos atrás. Está descrito aí do verso 1 ao 6, quando diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu, melhor dizendo, vier a gloriar-me, não serei nécio, louco, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. Sobre essa visão, existem 3 fatos aqui que podem ser destacados. A procedência das visões, está logo no verso 1, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. A procedência das visões vem de Deus, vem do Senhor. Segundo, o privilégio das visões. Ele diz no verso 2, 3 e 4 o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. A procedência das visões, o privilégio que Paulo teve das visões e o perigo que existe nas visões. Veja o verso 5 e 6. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Sabe o que ele está dizendo? Paulo está dizendo: eu me glorio, eu me alegro nas coisas que o Senhor me deu, mas não em mim mesmo. Veja que a conotação de Paulo e o pensamento paulino é totalmente diferente dos que hoje dizem, entre aspas, que tem visões, sonhos e revelações, que quer mostrar a todo mundo. Paulo diz: eu não me glorio nisso, eu me glorio na minha fraqueza. Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus torna-se evidente. Devemos aprender, como disse alguém, depois do topo vem o vale. Depois de um êxtase que Paulo teve, veio o sofrimento.
E Paulo ele faz uma transição das visões celestiais que ele teve, do verso 1 até o verso 6, para o espinho na carne, do verso 7 ao 10, nos ensinando que a vida ela é mostrada, ela é tecida de altos e baixos. Tais sofrimentos trançados nesse tecido da vida que temos, Paulo chama de fraquezas. E ele cita algumas fraquezas. Está aí no verso 9 e 10, que ele diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. 3 vezes, preste atenção no texto, 3 vezes o apóstolo faz menção de sua fraqueza ou fraquezas. Ele está falando de seus sofrimentos. A seguir, no final do verso 10, o apóstolo cita-os. Fraquezas, sofrimentos por categorias. Em outra tradução, o texto traz insultos. Paulo foi insultado, gente. Foi vituperado. Foi envergonhado. Deve ter sido chamado de estúpido, ridículo, estranho. Ele também teve necessidades, como diz o texto, circunstâncias adversas, reveses na vida, falta de coisas, enfermidade e toda sorte de surpresas indesejáveis. Ele também teve perseguição, e essas perseguições podem ser feridas, abusos físicos, verbais, acontecimentos dolorosos, o que chamamos hoje de bullying. Circunstâncias preconceituosas por ele ser judeu, por ele ser um cristão, um pregador da palavra do Senhor. Recebeu exploração, injustiça por causa da fé ou da ética e da moral que ele tinha na pessoa de Jesus. Mas ele também teve angústias, calamidades, dificuldades, problemas, pressão externa e interna, peso na alma, estresse, tensão, tristeza e depressão. Perceba que a fraqueza descrita por Paulo não é alguma tendência que ele tivesse para o pecado. Não é isso. Mas diferentes sofrimentos que tão intensos o enfraqueciam tanto na alma quanto no corpo. Então Paulo ensina com seu exemplo que a vida é assim, ela é pintada com cores coloridas, mas com cores escuras. Mas de onde vieram tanto sofrimento na vida de Paulo? Quais eram as fontes das fraquezas que o apóstolo tinha? Deus ou Satanás? Ou ambos? De todas as fraquezas, Paulo destaca seu espinho na carne. Está aí no verso 7. Vocês estão esperando que eu diga que espinho na carne é esse, porque vocês se converteram e até hoje perguntam que espinho é esse. Eu também não sei. Não sabemos ao certo se era um problema físico, uma perseguição implacável. O fato é que lhe causava dores indescritíveis. Pastor Augusto Nicodemos nos informa que a palavra usada aqui, espinho, escópolis, que ele pode ser traduzido por estaca. Estaca. Na literatura do primeiro século, que remonta ao tempo de Paulo, essa palavra era usada para se referir à estaca que era usada pelos carrascos do Império Romano para empalar os condenados e levá-los à morte. Era uma forma de morte muito dolorosa. O empalamento era o suplício antigo em que o condenado era espetado pelo ânus, numa estaca pontiaguda,
ficando nela exposto até morrer. Essa é a palavra que é usada para mostrar o quanto Paulo estava sofrendo. O quanto era sério essa estaca na carne dele. Alguns podem dizer ou vão dizer que era perseguição, que está descrito aí no capítulo 11, versos 24 e 25. Veja o que diz. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Pode ser isso? Pode. Outro comentarista diz que poderia ser uma malária. Outros dizem que era a cegueira de Paulo, descrita no capítulo 6 de Gálatas, verso 10, quando ele no final da carta diz: veja, com grandes letras vos escrevo, porque ele tinha um problema na visão. Tertuliano, o grande teólogo do segundo século, do terceiro, diz que era epilepsia. Já outro, Jerônimo, um grande comentarista bíblico, diz que era enxaquecas violentas. Alguns chegou até a dizer que era a feiura dele. De tudo isso, nós não sabemos o que realmente Paulo tinha. O que nós podemos saber é que era uma dor profunda, uma perturbação profunda em sua alma, e que isso acarretava problemas também físicos. Afinal, quem conseguiria viver bem com estaca afiada no corpo ou na alma? Ademais, tal espinho na carne se tratava de algo contínuo, meus irmãos. Não parava. Por que nós dizemos isso? Porque o verbo usado aqui está no tempo presente do indicativo. Foi muito humilhante. Era humilhante para ele. Eram golpes no rosto com o punho fechado. É como ele diz aí. Foi-me dado, ou tem sido dado, seria a melhor tradução. Tem sido dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, esbofetear. Doloroso, humilhante e persistente. Era o que Paulo tinha. Essa era a natureza desse sofrimento do apóstolo. Mas de onde vinha? Ele diz que foi um mensageiro de Satanás. Agora note bem que assim como foi no caso de Jó, que o diabo tinha demarcações para atuar, tinha restrições da parte do Senhor, também foi na vida de Paulo. O diabo não agiu sem limites ou restrições. Deus estava no comando. Por isso o verso 7 diz: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar ou esbofetear. A expressão aí, foi-me dado, indica que Paulo estava consciente de que o mensageiro de Satanás agia com a permissão de Deus. Às vezes, os nossos sofrimentos podem ter origem satânica. Podem ter. Mas Deus sempre está conosco. Ele controla. É dosado pelo Senhor. E ele é dosado para o bem daqueles que são chamados por Deus. Portanto, aceita o sofrimento. E diga: bendito seja o Senhor. Segundo, entenda que muitas vezes é necessário nós sofrermos. Nossa atitude dentro do sofrimento não é a mesma de Deus, claro. Nós sempre pedimos para Deus remover nossas dores, nossas fraquezas, nossas dificuldades, e não há nada de errado nisso. Deus, no entanto, sempre tem algo muito melhor, porque Ele às vezes não tira isso. Muito melhor para nós, por meio do sofrimento, sermos aperfeiçoados pelo poder do Senhor. Paulo demorou a entender, mas ele entendeu a lição.
Ele diz aí do verso 7 ao 9 o seguinte: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. A atitude de Deus diante dos nossos sofrimentos é sempre diferente da nossa. A perspectiva do Senhor é totalmente diferente de todos nós. O mundo, as outras pessoas, muitas vezes nós mesmos e também até o próprio inimigo, quando inflige sofrimento, tem como objetivo destruir nossa vida e tudo que há de bom em nós. E nós devemos orar e suplicar ao Senhor que Ele remova tudo isso. Mas possa ser que Deus esteja dizendo: minha graça basta para você. E que nós precisamos andar reconhecendo que somente isso basta. Como Deus estivesse dizendo a Paulo: chega, Paulo, de orar, ouça o que eu estou lhe dizendo. Foram os muitos sofrimentos que fizeram Paulo aprender que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, verso 28. O sofrimento é indispensável para nós. Assim como Jesus aprendeu, veja o que o escritor aos Hebreus diz. Depois, verifique no capítulo 5 da carta aos Hebreus. Ele diz o seguinte: assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, capítulo 5, verso 8 e 9, e realizou sua obra através do sofrimento, morreu por nós, também nós devemos aprender por meio do sofrimento. Paulo disse isso aos Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao 5. E tudo isso nós devemos servir melhor através do sofrimento, porque o sofrimento é necessário. Essa é a pergunta. Por que o sofrimento é necessário? Primeiro, para olharmos para o Senhor, porque é isso que o verso 7 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, mas eu olhe para aquele que é grande e poderoso em minha vida. Para impedir que eu me exaltasse pela grandeza das revelações foi-me dado. O sofrimento não é para Deus nos destruir, eu repito, mas para Ele não deixar que eu e vocês nos perdamos em nós mesmos. É para nos ensinar a olhar para Ele. Paul Tripp disse certa vez o seguinte: seu Senhor desviará a sua direção enquanto Ele o leva a um caminho muito melhor. Ele vai muitas vezes nos desviar do caminho que estamos, para nos colocar em um caminho muito melhor. Seu Senhor vai aliviar você em meio à tempestade. E Ele muitas vezes vai dar a tempestade, não para puni-lo, mas para resgatá-lo de uma tempestade do seu próprio coração. Deus tem todos nós em suas mãos. Deus derrubará o que você construiu muitas vezes. Não porque Ele está com raiva de você, mas porque Ele ama você e está fazendo uma base melhor e mais sólida em sua vida. O sofrimento não é para Deus nos destruir, repito, mas para Ele nos dar a sua graça e termos o reconhecimento que Ele está no controle de todas as coisas. Por que o sofrimento é necessário? Segundo ponto, para buscarmos a Deus, porque o verso 8 diz que ele orou 3 vezes. Então o sofrimento não é para ser usado contra Deus,
nem para vivermos a vida lamentando, mas para nos fazer buscar o Senhor. Ele nos ensina a buscá-lo. Porque é necessário o sofrimento para dependermos do Senhor, porque a parte A do verso 9 diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento não é para nos fazer desgostar da vida, gente, mas para nos ensinar que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. A própria vida. É para nos ensinar a depender dele continuamente, porque é necessário o sofrimento para servirmos a Deus melhor. O sofrimento não é para nos tornar inválidos, mas para nos capacitar para o serviço do Senhor. É para nos ensinar a ministrar ao coração do próximo e para glorificar o seu nome. Se eu e vocês tivéssemos de escrever esta parte da carta, nós colocaríamos da seguinte forma: quando somos fortes, nós rebatemos os insultos e saímos por cima. Revertemos nossas necessidades e seguimos nosso próprio caminho. Revidamos aos que nos perseguem para destruí-los. Reagimos para sair da angústia, sem dela tirar qualquer proveito para o crescimento e glória de Deus. Mas não está escrito assim. Está escrito que quando somos fracos, nós conseguimos, pela força de Deus, responder e servir com amor ao próximo e para a glória do Senhor. Ele disse isso nessa mesma carta, capítulo 1, do verso 3 ao 6, da seguinte maneira: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. O sofrimento é necessário, pois ele é nosso professor. Deus é um professor diferente dos nossos. Diferente dos professores de EBD. Todos nós. Os nossos professores muitas vezes dão a lição e depois aplicam a prova. Não é assim, gente? Mas Deus primeiro dá uma prova e depois nos ensina. Esse é o nosso Senhor. Lembrem-se sempre de que o sofrimento sempre tem um propósito. Mas sempre irá nos fazer parecer com Cristo. Este é o ponto central. Deus não vai desperdiçar o sofrimento na sua vida, na vida dos seus filhos. Se Ele não remove os nossos espinhos, é porque Ele está trabalhando em nós, para que o seu nome seja glorificado pela nossa vida. Terceiro, alegre-se com a carga que você tem, com o sofrimento que você tem. Alegre-se. Aceite o sofrimento. Entenda que é necessário passarmos por ele, mas alegre-se nele. Parece loucura, mas é realmente para aqueles que se perdem loucura. Ao atingir a maturidade cristã, a pessoa, assim como Paulo, não se ostenta de suas conquistas, mas de suas fraquezas. E por quê? Porque ele disse: a minha graça te basta. Veja que coisa gloriosa, que sublimidade, que valor há no sofrimento. E aí nós devemos perguntar: qual é o valor que há no sofrimento mesmo? O poder de Cristo repousa sobre nós. O poder de Cristo, diz o texto, arma sua tenda sobre nós. É isto que o texto está dizendo. Poder de Cristo repousa. Esta palavra está dizendo que Cristo, no sofrimento, ele arma uma tenda para ficar conosco. Nossa força
impede a glória de Deus de repousar em nós, mas nossa fraqueza atrai a presença do Senhor. Afinal, o Senhor não divide sua glória com ninguém. Por isso devemos aprender a combater o sofrimento com as armas das Escrituras. Viver sem sofrimento, meus irmãos, é impossível, mas quando nós conseguimos, pela graça de Deus, nós aceitamos Ele, nós entendemos que é necessário para a nossa vida e nós nos alegramos. Nós encontramos força para viver na fraqueza e aguentar o sofrimento por causa da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for o Senhor em nossa vida, estaríamos perdidos. Sofrer sem Cristo é o tormento maior que um ser humano pode ter. Mas pelo fato de termos o Senhor, nós o temos e Ele basta para nós. Cristo é a esperança da glória. Nós iremos viver com Ele, estar com Ele, conversar com Ele, glorificar, trabalhar, servir, viver no novo céu e na nova terra. Por isso, meus irmãos, o tempo que nós estamos passando de sofrimento passa. Mas nós vivemos ou viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus. Que Ele seja honrado na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Vamos orar. Ó Santo Deus e perfeito Senhor, nós te bendizemos o nome por causa da tua majestade e glória. Obrigado, Senhor, pelo povo do Senhor reunido. Obrigado, Senhor, pelas orações, pelos louvores, pela tua palavra aberta, lida e pregada, Senhor. Tu és a nossa força e o nosso Senhor. Nos ensina, Senhor, a vivermos para a tua glória e louvor. Que em meio ao sofrimento, o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado. Nos ensina, Senhor, a depender de ti em meio a tantas adversidades que nos chegam. A glorificar o teu nome, concede-nos força, Senhor, para bendizer o Senhor, em meio à dor e o sofrimento, a angústia, a perseguição, seja o que for, que esteja em nossa vida, Deus, nos ensina a glorificar o teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, sabendo que esse povo é do Senhor, comprado pelo seu sangue. Ó Deus bendito e santo, Senhor, seja conosco, seja com o teu povo, seja com os irmãos que estão enfermos, doentes. Dá boa recuperação ao nosso presbítero Valdir. Que o Senhor abençoe aqueles que irão passar por uma cirurgia. Pedimos pela irmã Fernanda, que amanhã passará por uma pequena cirurgia, que o Senhor abençoe ela, dê graça, seja bondoso com ela. Obrigado por aqueles que estão enfermos, que não puderam vir. Nós agradecemos porque o Senhor está com eles. Mas que o Senhor traga recuperação a todos. Que o nome do Senhor seja honrado, exaltado e glorificado. Ó Santo Deus, como é bom estarmos diante do Senhor, na alegria do Espírito Santo, reconhecendo que a grandeza do Senhor é maior do que tudo. Livra, Senhor Deus, todos nós do mal. Protege todos nós das tentações do nosso próprio coração. Que as nossas crianças sejam protegidas nas escolas, com seus pais, no bairro, na rua. Deus protege todos nós. Guarda como vem guardando nossa vida. Abençoa os jovens, adolescentes. Dê força a todos eles. Faz com que os seus corações estejam submissos às Escrituras e sejam eles fortes para vencer as tentações que chegam para eles continuamente. Ilumina suas mentes, infunde em seus corações o temor do Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, os casais dessa igreja, fortalece os casamentos.
dá força para o louvor do teu nome. Abençoa nossos filhos, protege do mal, faz com que eles reconheçam a grandeza da tua salvação. Que o Senhor seja com esse povo que resgatou com amor infinito. Assim oramos em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, vamos